Ok, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma análise de um lugar que, para muita gente, parece familiar, quase nostálgico. Hawkins, Indiana. Exato, Hawkins. Mas os materiais que a gente recebeu para essa conversa, que são um estudo bem aprofundado de Stranger Things, defendem que Hawkins é muito, mas muito mais do que um simples cenário. Com certeza. Então a nossa missão aqui é entender por que essa cidadezinha, que parece tão pacata, é na verdade, sei lá, a espinha dorsal de toda a história. É uma ótima forma de colocar. A tese central dessas fontes é que a gente não deve olhar para Hawkins como uma cidade específica, Certo. mas sim como um arquétipo. Ela é a personificação daquela ideia, sabe? Da tranquilidade suburbana americana. Aquele ideal de normalidade. Isso. Um ideal que está prestes a ser completamente violado. Ela representa todas aquelas cidades pequenas onde, supostamente, nada acontece. E essa imagem é construída de forma muito deliberada, né? Lendo as fontes, fica claro que não é um acidente. De jeito nenhum. Elas descrevem Hawkins como o lugar onde nada acontece. E a gente vê isso nas cenas. As ruas arborizadas, as crianças de bicicleta. Aquela despreocupação, né? Os vizinhos que se conhecem pelo nome. Tem uma camada quase sonolenta de normalidade em tudo. Sim. E o fascinante é o contexto histórico que as fontes apontam para essa construção. Ah, essa parte é muito boa. Essa imagem idealizada é um eco direto do que eles chamam de perfeccionismo da Guerra Fria do pós-guerra. Exato. Essa tranquilidade toda do subúrbio não é só um detalhe de cenário. É quase uma ideologia, um jeito de viver que a história vai atacar de frente. Uma ideologia. Como assim? Era a imagem que a América queria projetar para si mesma e para o mundo, sabe? Estável, segura, próspera, a família perfeita, o gramado bem cuidado. Tudo isso fazia parte de uma narrativa de controle, de ordem. Entendi. Então essa normalidade toda não é só um ponto de partida. É o primeiro personagem que a gente conhece. Um personagem coletivo. Perfeito. A cidade normal. Mas é uma normalidade que já parece frágil, quase forçada, mesmo antes de tudo começar a desmoronar. O que nas fontes indica essa fragilidade? Você tocou num ponto fundamental. A fragilidade está no que essa normalidade esconde. Ah, Por baixo da superfície das cercas brancas e dos jantares em família, existe um segredo. Um segredo enorme, institucionalizado e perigoso. o Laboratório Nacional de Hawkins. Exatamente. Disfarçado como uma instalação inofensiva do Departamento de Energia, mas que na prática, É o epicentro do problema. isso é interessante porque a ameaça não vem de um inimigo externo, tipo de outro país, como a paranoia da Guerra Fria sugeriria, Não, ela tá ali, no quintal da cidade. escondida à vista de todos. E financiada pelo próprio governo. E a localização do laboratório, como as notas destacam, é simbolicamente perfeita. Ele não fica numa base isolada no deserto. Não, ele fica ali do lado, Fica na periferia dessa cidadezinha idílica. perto das casas das pessoas, perto da floresta onde as crianças brincam. Nossa, isso estabelece a primeira camada da violação que a série explora. A traição da confiança, a instituição que deveria proteger os cidadãos, é na verdade a fonte do perigo. Ela é a doença incubada no corpo da cidade. Certo, então a gente tem essa primeira ameaça que é interna, humana, mas não é só isso, claro. A tranquilidade de Hawkins é estilhaçada por uma ameaça que vem de dois lados ao mesmo tempo. Sim, é uma invasão em duas frentes. E é essa dualidade que torna a narrativa tão potente. Sem dúvida. De um lado, você tem o laboratório, que representa a ansiedade muito real, muito palpável da Guerra Fria. Os segredos do governo, a paranoia, A ciência sem limites morais. É um mal gerado pela própria humanidade. As fontes até mencionam o projeto MKUltra, que foi um programa real da CIA de controle da mente. caramba. Ou seja, o horror do laboratório com os experimentos em crianças é uma versão ficcional de um medo que tem base histórica. É um medo do que nossos próprios líderes são capazes de fazer em nome da segurança nacional. É o medo do conhecido, do humano, levado a um extremo aterrorizante. O Dr. Brenner não é um monstro alienígena. Não, ele é um homem.
calculista e cruel. Esse lado do horror é quase mais perturbador porque é plausível. Mas e o outro lado? O outro lado é o mundo invertido. E aí a gente entra no território do horror cósmico, do inexplicável. O medo do desconhecido absoluto. Isso, numa veia bem HP Lovecraft. É uma realidade que desafia a física, a biologia, a razão. É o caos invadindo a ordem suburbana. E a genialidade da narrativa, como as fontes argumentam, está em infundir esses dois tipos de medo. Exatamente. O portal não se abre por acaso. Ele é aberto pela arrogância humana dentro do laboratório. Peraí, então a ideia é que a cidade não foi uma vítima aleatória, que ela, de certa forma, é cúmplice do que aconteceu. É uma leitura mais complexa, com certeza. Mas sim, Por causa dos segredos que ela guardava, mesmo sem saber, isso é uma leitura bem mais sombria. a cidade não é uma vítima inocente de um ataque puramente externo. Ela é, em parte, cúmplice da própria desgraça por abrigar, mesmo que ignorantemente, o catalisador, o que rasgou o véu entre as dimensões. Isso. Não é só monstros invadiram nossa cidade. A interpretação que as fontes propõem é: nossos segredos abriram na ferida e os monstros saíram de dentro dela. Uau! Isso transforma a cidade de um cenário passivo para um personagem ativo e falho. Exatamente. Se a cidade inteira está sendo afetada por dentro e por fora, se ela é esse personagem doente, como é que as fontes descrevem essa doença coletiva? Tem alguma analogia para ajudar a gente a entender? Tem, e é uma analogia central na análise. As fontes descrevem Hawkins como um organismo adormecido. Um organismo adormecido. Pensa nisso. A vida cotidiana, a rotina de ir para a escola, o trabalho, os jantares, tudo isso é o estado de inconsciência desse organismo. Ele opera no piloto automático. Como se estivesse numa negação coletiva. A cidade inteira prefere ignorar os sinais estranhos. Sim, As luzes de Natal da Joyce Byers piscando são vistas como um sinal de loucura, de luto, não como uma tentativa de comunicação. claro, porque é mais fácil e confortável acreditar que ela enlouqueceu do que aceitar que algo fundamental na realidade se quebrou. Faz sentido. A cidade, como organismo adormecido, não tem consciência da ameaça real. E seguindo essa metáfora, o laboratório e o mundo invertido funcionam como um vírus latente. Ah, Ele já estava no sistema, inativo, só esperando a oportunidade certa para se manifestar, o desaparecimento do Will Byers. é o gatilho. É o momento em que o vírus se ativa. E a infecção começa a se espalhar. E essa infecção não é só física com o Demogorgon à solta. Ela é principalmente psicológica. Ela expõe a vulnerabilidade daquele organismo. Exato. Ela quebra o que as fontes chamam de febre da normalidade e força os habitantes a acordar. E esse despertar é doloroso, aterrorizante. Sim. Cada personagem que se envolve na luta contra o mundo invertido tá, de certa forma, acordando. A Joyce, o Hopper, as crianças, Os adolescentes também. todos eles. Eles são forçados a ver a cidade e o mundo de uma forma completamente nova. A normalidade era uma ilusão. E agora eles precisam navegar pela verdade assustadora. Nesse sentido, eles se tornam o sistema imunológico desse organismo. São os glóbulos brancos correndo para combater a infecção que a maioria do corpo ainda insiste em ignorar. Isso muda tudo. A história não é só sobre monstros e uma menina com poderes. É sobre o despertar coletivo de uma comunidade que vivia em negação. Que acreditava na própria fachada de perfeição. Ok. Para dar um contexto ainda maior a essa ideia de cidade-personagem, as fontes trazem um paralelo muito direto com um mestre do gênero, Ah, Stephen King? Stephen King. As cidades fictícias dele, como Castle Rock ou Derry. Essa comparação parece ser a chave para entender a ambição por trás de Hawkins. É uma conexão crucial, porque ela solidifica essa ideia de Hawkins como um personagem com agência. Certo. Nas obras do King, a cidade nunca é só um pano de fundo. Derry, no livro It, é descrita como uma entidade maligna em si. A cidade parece conspirar com o monstro. Nossa! E Castle Rock tem uma espécie de campo de força negativo que atrai e amplifica tragédias. A normalidade nessas cidades é sempre uma máscara muito fina cobrindo um mal antigo. E um ponto fundamental dessa comparação, que as fontes ressaltam,
é que o mal não é só um invasor que chega de fora. Não mesmo. A análise diz que é algo que já estava presente sob a superfície. Em Derry, a coisa estava adormecida sob a cidade há séculos. Sim, em O Iluminado, o mal já estava no Hotel Overlook antes da família chegar. E em Hawkins, O laboratório estava lá, operando em segredo, muito antes de o primeiro portal se abrir. O mal já era um vizinho. e a análise vai ainda mais fundo, e aqui a coisa fica realmente interessante. Como? Ela sugere que a vulnerabilidade psíquica de Hawkins, seus segredos, suas mentiras, essa negação coletiva, tudo isso encontra sua manifestação geográfica literal no mundo invertido. Uau! Mundo invertido não é uma dimensão aleatória qualquer. É uma cópia corrompida e decadente da própria Hawkins. É a sombra da cidade. O seu trauma que virou um lugar. Exatamente. É como o negativo de uma fotografia, como outra nota descreve. Cada lugar familiar de Hawkins existe lá. A escola, o fliperama, a casa dos Byers, Mas tá tudo em ruínas. coberto por aquelas vinhas grotescas e esporos tóxicos flutuando no ar. É como se fosse a representação física do subconsciente doentio da cidade. Isso, tudo que é reprimido durante o dia se manifesta à noite nesse lugar. Essa é a essência da conexão com King. A geografia e a psicologia estão Ligadas. intrinsecamente ligadas. O mal não está apenas na cidade. De certa forma, o mal é a cidade. O mundo invertido é a materialização de tudo o que Hawkins tenta esconder de si mesma. É o resultado literal daquela ferida aberta pelo laboratório. É o câncer da cidade ganhando forma física e um ecossistema próprio. Nossa, Olhando por esse ângulo, a nostalgia dos anos 80, as bicicletas, as fitas cassetes, tudo isso ganha uma nova camada. uma camada bem mais sinistra. Não é só uma decoração de época. É a imagem da inocência que está sendo violada. A série te seduz com essa nostalgia confortável para depois... Para depois mostrar o quão frágil ela é. Sem dúvida. A estética dos anos 80 é a isca. a isca. Sim. Ela nos coloca nesse estado de organismo adormecido junto com a cidade. A gente também se sente confortável e seguro naquela familiaridade, o que torna a ruptura da normalidade ainda mais impactante. A série usa a nossa própria memória afetiva contra nós. Exato, para nos fazer sentir a perda daquela inocência de forma mais pessoal. Então, para amarrar tudo, fica bem claro. Hawkins não é só um cenário. É um arquétipo da inocência prestes a ser perdida. Um personagem coletivo. É esse organismo adormecido que é infectado tanto por seus próprios segredos governamentais quanto por um horror de outra dimensão. E tudo isso seguindo uma tradição literária muito forte. A das cidades assombradas de Stephen King, onde o lugar em si tem uma alma. Geralmente uma alma bem doente. Exatamente. As fontes mostram como Hawkins é esse personagem forçado a acordar de um sonho suburbano para enfrentar um pesadelo que, no fim das contas, ele mesmo ajudou a criar. E isso te leva a alguma reflexão final? Leva. Uma das notas aponta para uma reflexão baseada numa teoria de fãs. Se o mundo invertido, como tudo indica, está congelado no tempo... No dia em que o Will foi levado. Sim, no dia em que o primeiro grande trauma ocorreu. Isso levanta uma questão importante sobre o futuro. Que é o que acontece com essa dimensão sombria quando a cidade finalmente se curar. Se o mundo invertido é o reflexo do trauma de Hawkins. A sombra desaparece quando a luz volta? Ou, o que talvez seja mais assustador, ela apenas recua, fica à espreita, como uma cicatriz permanente. Esperando pela próxima fissura na normalidade para vazar de novo. O trauma pode realmente ser apagado? Ou ele se torna parte permanente da identidade do lugar? Ficamos por aqui. Até a próxima.